governo promete publicar em até 30 dias a regulamentação da lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Por exemplo, em dias como hoje, a molecada não poderia estar dentro da sala de aula olhando, não, professor, eu tô aqui vendo o João Fonseca. Não. Vai ter que esperar para ver a notícia depois. Como era na nossa época, né, gente? A não ser que liguem uma TV na escola, né, para que a criançada, a molecada se inspire também no esporte. Mas voltando aqui à questão da proibição do uso dos celulares nas escolas. O projeto foi sancionado ontem, sem vetos, pelo presidente Lula e entra em vigor já no começo do ano letivo. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, os próximos dias serão focados na elaboração de uma campanha nacional com orientações de adesão às normas. Ainda falta determinar detalhes como, por exemplo, como vai ser feita a fiscalização e qual é a punição para as escolas que não cumprirem a regra. Além de celulares, essa nova lei federal restringe o uso de tablets e também dos smartwatches, dos relógios inteligentes, durante o período em que o estudante estiver na escola. A proibição vale para dentro da sala de aula e também durante intervalos, durante recreios, da educação infantil até o ensino médio. Os aparelhos, no entanto, poderão ser utilizados em situações de emergência ou como material pedagógico ou para facilitar a inclusão e acessibilidade dos alunos. O objetivo da lei é aumentar a concentração dos alunos, diminuir a ansiedade e estimular o aprendizado e a socialização. Ao sancionar o projeto, o presidente Lula declarou se tratar de um ato de coragem do Congresso Nacional. Significa o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas sérias que cuidam da educação, de todas as pessoas que querem cuidar das crianças e dos adolescentes desse país. Porque eu muitas vezes imaginei que os deputados e as deputadas não iam ter coragem de aprovar essa lei com medo da internet. Porque hoje o deputado, a deputada, para votar uma coisa, ele fica pensando quantos minutos eu vou apanhar na internet, quantas pessoas vão se engajar falando mal de mim. Então isso aqui foi um ato de coragem, de cidadania e um ato de respeito ao futuro desse país. O autor da proposta, o deputado federal Alceu Moreira, do MDB, defendeu que a lei não se trata de uma proibição do uso dos celulares. Segundo o parlamentar, a ideia busca apenas criar mecanismos para disciplinar a utilização do aparelho de modo a evitar perda de concentração do aluno em sala de aula. É disciplinar o uso dos eletrônicos em sala de aula e principalmente do celular, para não permitir essa concorrência desleal com o professor que está tentando passar conteúdos necessários para uma criança que muitas vezes não é permitido que converse com o colega do lado, porque causa distração à sala de aula, mas está com o celular em tela aberta. É uma concorrência que não permite a absorção dos conteúdos. Em média, 65% dos alunos no mundo admitiram distração por uso de celular na sala de aula. Em países como Brasil, Argentina e Canadá, o número é ainda maior, 80% dos estudantes contra 18% no Japão e 32% na Coreia do Sul. Os dados são de um estudo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Atualmente, 1 em cada 4 países do mundo já proíbe o uso de celular nos colégios, entre eles França, Espanha, Finlândia, Suíça e México. Bom, ainda bem que o Brasil caminha em direção ao que os principais países, em termos de notas na educação, têm feito, né? Tem caminhado nessa direção e é uma própria recomendação, orientação da Unesco, o braço da ONU para a educação de crianças e adolescentes. Tomara que funcione no Brasil. Agora, de fato, as escolas têm alguns desafios. Um deles é muito prático, né? Ele do ponto de vista logístico, onde as crianças vão deixar esses celulares, tem respostas ainda a serem dadas de como será feita a fiscalização, o controle disso, tudo ainda são desafios logísticos, digamos assim, mas tem outro desafio, é de como professores tornam aulas interessantes para uma geração que nasceu com o celular na mão e que tem uma atenção totalmente desviada para as telas, né? Como é que você faz, como é que você
retoma, reconquista um estudante que está tão vidrado em telas, né? É um desafio para professores que precisam ter ferramentas e instrumentos dados pelas próprias escolas, pelas secretarias de educação, para que consigam fazer esse trabalho. Sabe né? que ontem um ouvinte mandou uma mensagem, eu achei interessante e não tinha parado para pensar nisso, porque nós adultos, né, somos profundamente dependentes das telas também e viciados muitas vezes. Sim. Tem professor que também é. Claro. Isso vai ser um desafio para essas pessoas, para esses professores que estão apoiados ali também. Né? Quantas vezes a gente não está no meio de uma conversa, não consegue se lembrar de uma palavra, esquece um dado e aí já vai ali pedir socorro do Google, né? Os professores também vão ter que se adaptar. Então, além de tomar conta desses alunos, e muitos deles, a Roseli Saião, a nossa colunista, disse que há a possibilidade de crise de ansiedade. Sabe aquela birra? Pode ser que aconteça nas escolas, e aí é dependência química mesmo, né, do negócio. Então, além de lidar com isso, com essa crise dos estudantes, os professores vão ter que lidar com as próprias crises de abstinência. E pai, mãe, vamos contribuir nesse momento? Boa. Porque há aqueles pais que às vezes passam a mão demais na cabeça dos seus filhos, né? Ah, meu menininho, minha menininha, meu bebezinho, meu nananã. Né? Ele tem razão, tadinho, ele sofre, não sei o quê. Acho que os pais também são fundamentais nesse processo, né? De apoio às escolas para que a coisa funcione. E de demonstrar que é possível ficar sem celular, por exemplo, à mesa do jantar. Isso. Né? É. Em momentos com a família ali. Deixa o celular de lado um pouco, mostra que você também consegue. A educação também se difícil. dá pelo exemplo, né? Exatamente, É isso. muito pelo exemplo.